estimado amigo Carlos, aqui estamos para uma reflexão sobre mais um tema importante acerca das grandes profecias do Apocalipse, não é? E hoje, nas palavras cruzadas, vamos cruzar duas palavras, Babilónia e Armagedão. Não é? Isto parece muito complicado à primeira vista, e para quem realmente não tem uma certa familiaridade com as profecias do Apocalipse, e já agora também Daniel, naturalmente terá algumas dificuldades, não é? Por isso estou muito feliz por poder tê-lo ao meu lado, porque sei que estou muito bem apoiado. Ok. Talvez pudéssemos começar por dizer ou pensar que o Apocalipse contém, naturalmente, muitos símbolos, muitas figuras de linguagem, muitas expressões, muitas imagens, e muitas delas foram até tiradas do Antigo Testamento e trazidas por João com um objetivo. Esta parte do Apocalipse, aliás, praticamente todo o Apocalipse, fala do grande tema acerca do tempo do fim. Exatamente. E aqui vamos realmente conhecer mais alguns mistérios, não é? Desvendar mais alguns mistérios que não foram desvendados por nós, já foram desvendados há muito tempo, e nós apenas hoje estamos a relembrar e estamos a conhecer muito dessas coisas. Os tais mistérios de Babilónia, em torno de Babilónia, e o tal mistério também em torno do Armagedom. E há muita especulação sobre esta questão. E às vezes más interpretações também. A própria palavra Apocalipse significa revelação, não é? Exatamente. Mas à primeira vista parece um livro misterioso, cheio de símbolos, de Exato, animais, de coisas estranhas, e até não é? Um livro assustador porque as pessoas relacionam o Apocalipse ao fim do mundo, não é? Sei lá, com a bomba atômica, ou qualquer coisa do género, não é? Há palavras realmente no Apocalipse que assustam as pessoas. Mas olha, devido à má compreensão que têm, portanto, é verdade, livro, não é? É isso mesmo. Porque, ao fim e ao cabo, o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. É uma revelação, e uma revelação é algo que está clarificado, é algo que está a ser mostrado, portanto, é revelado. Embora haja aspectos que ainda não compreendemos totalmente, mas que temos vindo a compreender ao longo dos tempos. Mas aí é que está. Portanto, a grande maioria do livro, nós compreendemos e percebemos perfeitamente o significado. O Apocalipse está muitas vezes envolvido por mistérios. Mas os mistérios deixam de ser mistérios quando eles são revelados. Exatamente. E o objetivo do Apocalipse é exatamente esse, é revelar alguns mistérios que estavam escondidos através dos tempos. E Deus foi dando sabedoria ao homem, aos seus filhos, para que realmente grande parte desses mistérios pudessem ser revelados. E ao longo do tempo temos compreendido exatamente o significado destas palavras, como a lição refere aqui. Exatamente. Destes símbolos apresentados aqui no Apocalipse. A palavra Babilónia, como sabe, ela aparece 6 vezes no livro do Apocalipse. Exatamente. 6 vezes no livro do Apocalipse. E não está relacionada com a Babilónia dos tempos de Nabucodonosor. Não está. Eu diria, João, o que é que ele faz? Ele vai buscar algo do Antigo Testamento, Babilónia, para nos trazer, digamos assim, para nos revelar alguma coisa acerca do tempo do fim. Porque, se formos ver, existe, digamos, uma certa... podemos comparar a Babilónia que é descrita por João em Apocalipse com a Babilónia do tempo de Nabucodonosor. Não é? A palavra tem ligações, portanto, ao termo confusão, não é? Exatamente. Confusão. É isso, não é? Foi na Torre de Babel que Deus confundiu exatamente, as línguas, não é? É isso que o nosso estudo nos leva. Mas depois aparece a palavra Amargedon. E
segundo o autor do nosso estudo, do qual nós estamos hoje aqui a recapitular, ele junta estas duas palavras, Babilônia e Armagedon. E então, Armagedon, esta palavra só aparece no livro de Apocalipse. Não aparece em mais lado. Não aparece em mais lado nenhum. Mas este nome está relacionado com uma frase hebraica que é Monte Megido. Exatamente. Monte Ali, Megido. muito próximo do Monte Carmelo. Muito próximo do Monte Carmelo, não é? Exatamente. Aliás, num local onde se desenrolaram grandes batalhas e grandes Exatamente. acontecimentos no E tempo não de Israel, só batalhas entre nações, conflitos bélicos, Sim. mas conflitos, e iremos ver no decorrer da nossa lição que o maior conflito que existiu ali foi um conflito espiritual, de caráter espiritual, não é? E de caráter teológico também. Claro. Portanto, nós vamos olhar para estas duas palavras, Babilônia e Armagedon, durante estes minutos que vamos estar com os nossos amigos que nos veem e que nos escutam. Exatamente. Não é? E ali a lição aqui na parte inicial fala do vinho, da ira, da sua prostituição. É exatamente. Referente exatamente a Babilônia. Isto parece um pouco confuso, não é? O vinho da ira da sua prostituição. Não é? O que é que isto quererá dizer? O que é que isto quererá significar? Não é? Há 6 versículos bíblicos, todos eles em Apocalipse, que são referências à Babilônia. É Apocalipse 14:8, Apocalipse 16:19, Apocalipse 18:2 e depois Apocalipse 18:10, 20 e 21. Estes 6 versículos referem-se exatamente a Babilônia. E então diz o texto, por exemplo, de Apocalipse 14:8, e eu acho incrível este texto, e este texto vai nos ajudar realmente a compreender toda esta questão. Diz ali que se ouviu uma voz de um outro anjo, portanto, está-se a referir às 3 mensagens angélicas, que são mensagens próprias para o tempo do fim, e que este anjo dizia com grande voz: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira das suas prostituições. Interessante, como já referiu, Babilônia significa confusão. Aliás, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 15 e no versículo 13, quando escreve a carta, claro. Ele, depois, nas suas saudações, ele está-se a dirigir à igreja e diz: a igreja que está em Babilônia. E Babilônia já não existia naquela altura. Exatamente. Não é? Portanto, Babilônia, o Império Babilónico, não é? Exatamente. A cidade já tinha sido então, destruída. O que é que Pedro quer dizer com isto de Babilônia? Está a dirigir-se a uma igreja onde impera a confusão. Exatamente. E que tipo de confusão é esta? É confusão religiosa. E onde estava localizada naquele tempo em que Pedro viveu toda esta confusão religiosa? Estava localizada em Roma, como sabemos. Claro. E Roma era uma cidade cosmopolita, não é? Que recebia pessoas de todas as partes. De todas as partes do Império. E nós sabemos, e vimos na lição anterior, ou nas lições anteriores, que quando Constantino, imperador romano, ele toma conta do poder religioso, não é? Ele vai realmente fazer uma grande confusão. Quando ele vai começar a unir cristianismo e paganismo. Claro. Quando ele vai trazer dogmas pagãos de Roma, exatamente, do culto romano, para princípios cristãos que existiam. Exatamente. Não é? E então ele gera aqui uma Babilônia, uma confusão tremenda, não é? Exatamente. Uma grande confusão. Claro. Eu imagino as pessoas daquele tempo, não é? Como é que elas não
viviam, não é? Com toda esta confusão, as exatamente. dúvidas que sentiam. Exatamente. Ele fez ali um casamento entre o cristianismo e o paganismo, não é? Portanto, também com objetivos políticos, também para unificar também o Não há império, dúvida. não é? Mas começa por Ele foi aí com os habilidoso objetivos nesse- políticos que Exatamente. depois têm outros objetivos. Claro, É claro. que por trás de tudo isto, e aqui diz assim, quando faz referência à Babilónia, ele está a referir-se a Roma como centro da confusão religiosa. Pedro, quando escreve a carta. Pedro, quando escreve a carta, Exatamente. e em Apocalipse 4:8 diz que esta deu a beber do vinho Da sua... da sua prostituição. Está a falar aqui de quê? O vinho é alguma coisa que embriaga, não é? E a E o mundo está embriagado. e a prostituição é promiscuidade. E aqui vamos para o campo espiritual. Exatamente. As doutrinas que embriagavam naquele tempo Roma e que envolviam Roma, que Constantino quis trazer, a promiscuidade teológica que se gerou, porque uns queriam de uma forma, outros acreditavam de outra, a promiscuidade espiritual, as falsas doutrinas que começaram a ser introduzidas no cristianismo. Propagadas e ensinadas. Exatamente. Claro. É aqui. Falsos ensinos, portanto, falsas doutrinas, práticas corruptoras também. Exatamente. Portanto, que levaram Portanto, exatamente a uma degradação da verdadeira pureza da É verdade isso evangélica. mesmo, não é? é isso, eu penso que é isso mesmo, não sei se, e o Carlos pensará da mesma maneira, mas repara uma coisa, naquele tempo, conseguiu-se realmente embriagar, não é? No sentido espiritual. Embriagar no sentido espiritual. Porque os cristãos estavam habituados realmente, e nasceram muitos deles, viveram, pregaram, acreditaram, muitos deles, na fé, segundo os profetas, segundo aquilo que viam na Escritura Sagrada. A pureza do E de repente palavra vêm-se confrontados com uma adulteração. com uma adulteração completa. Exatamente. E que muitas vezes foi imposta pela força, Sem dúvida. pela verdade, violência, é verdade. com a perseguição aos cristãos, Claro. àqueles que realmente não queriam aceitar. Sabe, há aqui uma nota que eu acho muito importante, que é uma pergunta, que diz assim, olhe à sua volta para o mundo atual. A corrupção, a confusão e a opressão. O que deve isto ensinar-nos sobre a nossa necessidade de estarmos ancorados em Jesus E na sua palavra. e na sua palavra. Claro. E muitos cristãos naquele tempo não se dobraram à Babilónia. Sim, mantiveram-se Não fiéis tomaram do vinho da das suas prostituição prostituição. da Babilónia, né? exatamente. Mantiveram-se fiéis aos seus princípios. Claro. E então a alternativa foi perseguir a igreja, Exatamente. foi perseguir esses cristãos com uma violência nunca antes vista, e hoje ainda se fala, e os monumentos, digamos assim, entre aspas, dessa violência e dessa perseguição ainda hoje se encontram, mesmo lá em Roma e em outros lugares se encontram, não é? E essa confusão durou até os nossos dias. Começou naquela altura, portanto, o afastamento da pureza do Evangelho, da pureza da verdade da Palavra de Deus, e isso chegou até aos nossos dias. Chegou até os nossos dias. Aliás, a lição até vai aos nos nossos levar dias. exatamente E a até aos isso. tempos do fim, não é? Vai nos levar exatamente a isso. Nós estamos a falar aqui de figura de linguagem, Babilónia, Armagedon, que ainda não falamos no Armagedon, vamos falar mais adiante, mas a mensagem que ali vem em Apocalipse 18 é que caiu Babilónia. Fala da sua queda e da sua ruína. E diz-nos em Apocalipse 18, do versículo 1 a 10, que Babilónia tornou-se a morada dos demónios. E mais, covil de toda a imundícia, engano, falsas doutrinas,
É isto. O que quer dizer, quando está aqui a falar de morada de demónios, quer dizer que toda esta confusão religiosa é inspirada pelo diabo. Tem uma origem, e a origem está exatamente A origem está ali, não é? em Satanás, não é? E então Roma tornou-se o centro de toda a imundícia espiritual, é o que nos diz a Bíblia. Claro. Ou seja, o poder romano, a imposição romana das suas doutrinas falsas, acabou realmente por ser o covil, digamos, o centro dessas teorias enganosas, não é? Satanás é quem comanda, diz ali. É ele que está por trás de tudo isto. Porque não é? diz que tornou-se morada dos demónios. Exatamente. Portanto, é ele que está ali a ele que dominar. está lá, a dominar, a controlar, não é? E Satanás... Com o objetivo. Com o objetivo. Exatamente, levar as pessoas à perdição, é afastá-las de Deus. Com o quê? Com a mentira. Com a mentira, Porque exato. a Bíblia diz que o Ele diabo é o pai da mentira. Exatamente. Não é? Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, Do que diz lhe a é- Bíblia. Diz a Bíblia, Exatamente. Portanto, Claro. Satanás, ele instigou seres humanos para que realmente toda esta confusão se gerasse. Mais adiante, a Bíblia diz-nos até, isto já nos Evangelhos, que Satanás chegará ao ponto, um dia, de fazer sinais e prodígios, com um objetivo. De enganar. O objetivo é enganar. E enganar, se possível, Até os escolhidos. os escolhidos. Exatamente. Não é? Grandes sinais e prodígios. E até inclusive, vai imitar até, portanto, A segunda vinda de Cristo. Vai imitar, É isso tentar mesmo. imitar, não é? Portanto, quando aqui fala da queda da Babilónia, está a falar daquele tempo, no final deste tempo do fim, quando Satanás tiver que enfrentar o juízo. E aí ele vai ser desmascarado, Claro. e aí ele vai ser derrotado. Aliás, ele já está derrotado e ele sabe que está derrotado. Claro. A partir do momento em que Cristo morreu na cruz, Exatamente. ele sabe que não tem mais Exatamente, hipótese. já não tem mais hipótese. O sacrifício foi feito. Ele é um inimigo derrotado. É um inimigo derrotado. Portanto, não temos que temer o diabo. Claro. Não é? E a lição diz aqui, é importante que a lição também diz aqui, portanto, a queda de Babilónia completar-se-á quando se atingir esta condição. E, portanto, a união da Igreja com o mundo. A Exatamente. união da Igreja com o Estado. Esse é o Quando objetivo. isso se consumar, não é? Porque repara uma Em toda a coisa. cristandade. É isso mesmo. Porque Nós vemos naquele tempo, passos, o que é que passos aconteceu? nesse sentido, não é? O que é que aconteceu naquele tempo? Claro. Constantino, poder temporal, Moral, poder político. secular, Exatamente. vai dizer eu sou cristão. Poder religioso. Claro. Não é? E então vai, a partir dali, montar toda a sua estratégia para que esta união se solidifique Entre a Igreja e o Estado. entre a Igreja e o Estado. Exato. Ora, E nós, analisando a história, realmente vemos que sempre que houve a união entre a Igreja e o Estado, as consequências foram sempre nefastas. foram sempre Para a nefastas. tolerância, para a liberdade, etc. Exatamente. Bom, Nomeadamente a liberdade religiosa. porque isso geralmente dá sequência à imposição. Exatamente. E eu costumo dizer que a religião não pode ser imposta. É evidente. Nem a própria fé palavra pode de Deus ser diz, imposta. Nem por força, nem por Nem violência. por violência. Exatamente. Terá que ser pela aceitação livre e espontânea Claro. de cada pessoa. Exatamente. Portanto, eu não posso ser forçado a aceitar Cristo. Porque ainda que fosse forçado, eu poderia, no meu íntimo, no meu interior, a continuar a não aceitar. Exatamente. Não é? Claro, Por isso claro. nunca poderá ser imposta, forçado, exatamente. ser Claro. forçada a isto. E foi isso que nós sabemos que Roma tentou fazer e fê-lo naquele tempo com muito sucesso. E é isso que vai acontecer também no tempo do fim e iremos ver no seguimento. Como sabemos, e a história o testifica, não é? Milhares e milhares de pessoas sofreram as consequências exatamente desta perseguição, desta intolerância, não é? Mas agora, Carlos, nós Deste desrespeito pela liberdade de consciência.
Mas agora nós entramos num outro ponto que é com a outra palavra. Exatamente, tal a segunda palavra Armagedon, Armagedon, não é? Armagedon. Que assustam poucas pessoas, até em filmes e em músicas, sim. às vezes esta palavra é utilizada e sempre de uma Exatamente. às vezes até Houve pouco até um assustador, filme não é? com este nome, o filme chamado Armagedon, Armagedon, não é? claro. Que falava sobre as consequências sobre o nosso planeta Terra. Claro. As questões eram questões muito físicas e muito políticas, etc., não é? Mas as pessoas, por vezes, têm uma ideia distorcida a respeito desta palavra. Esta palavra, como eu disse, ela aparece apenas uma vez. E aparece apenas uma vez no Apocalipse. E é interessante, esta palavra não tem um significado direto, ou seja, nós não podemos encontrar um significado, uma outra palavra para definir a palavra Armagedon. Claro. Mas encontramos uma frase. Armagedon significa exatamente Val de Mégido. E agora, isto vai nos dar uma certa luz. Porque, vamos pensar, a Bíblia traça um plano totalmente diferente daquilo que a maioria das pessoas tem acerca do Armagedon. As pessoas, quando falam do Armagedon, falam de um conflito bélico, com mísseis, com bombas, sei lá, muito poderosas. Onde as grandes potências, as grandes potências se confrontam, até dizem que é o Ocidente contra o Oriente, e é aquele choque, digamos assim, de forças que se vão gladiar nos tempos do fim. A Bíblia e o Apocalipse não ensinam isto. Ensinam algo de facto diferente. As Escrituras apresentam o Armagedon como o clímax final, não entre as nações em luta, mas entre dois lados em conflito. E aqui é que está o grande conflito. Não é? Quais são estes dois lados que estão em conflito? De um lado está Cristo, do outro lado está Satanás. De um lado está a verdade, Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. Do outro lado está a mentira. E Satanás é o pai da mentira. Portanto, trata-se aqui de um conflito espiritual. E não de um conflito bélico. Portanto, vamos desmistificar exatamente esta questão. O Armagedon não tem como origem os fatores económicos, não tem como origem os fatores políticos, embora eles também estejam envolvidos. Acabem por se envolver também. Exatamente. Acabem por se envolver. Mas não é essa a origem. Sem dúvida. A origem é exatamente um conflito religioso. Entre Cristo e Satanás. Entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal, entre as forças de Cristo e as forças de Satanás. E agora eu pergunto, nós, seres humanos, o que é que temos a ver com isso? Bom, isto é um problema lá entre Cristo e Satanás. Não, é que nós não... Todos nós estamos envolvidos. Estamos envolvidos. Claro. Porquê? Ou nós estamos de um lado da verdade, ou estamos do outro lado da mentira. Vamos voltar ao tempo de Roma e ao tempo de Constantino. Naquele tempo, quando se fez toda aquela confusão religiosa, houve muitos que aceitaram ficar do lado de Roma. Mas houve muitos também que ficaram do lado da verdade e não cederam exatamente às pressões romanas, não é? Misturadas com um falso cristianismo, digamos assim, não é? Por isso, nós estamos envolvidos. O conflito também se desenrola dentro de nós, não é? Desenrola-se fora de nós, à nossa volta e dentro de nós também. Exato. Cada um de nós é parte deste conflito. Não é? E agora tocou num ponto muito importante. Claro. Não é? E porquê? Porque, naturalmente, que o diabo tem como objetivo levar-nos à ruína e à perdição. Enquanto que, de um lado, Jesus tudo fez e tudo faz para nos dar a salvação, por isso morreu por nós, Satanás faz o contrário. Ele está sempre em oposição
contra Cristo. Aquilo que Cristo faz, ele faz o contrário. Sempre com o objetivo de Sempre com o destruir. objetivo. Aquilo que a Bíblia diz, ele diz o contrário. Exatamente. Se a Bíblia diz lá, olha, lembra do dia do sábado para o santificar. Roma dizia, e Satanás inventou, não é o sábado, é o domingo. Não é? Portanto, tudo oposto. Claro. Tudo oposto. Ora, um conflito, seja de que maneira for, é um conflito de forças, já o dissemos, entre Cristo e Satanás. Não se trata de uma batalha local, mas trata-se exatamente de uma figura de linguagem, a palavra Armagedon, que retrata exatamente este conflito espiritual. E é interessante que depois a lição a seguir fala num conflito espiritual que se desenrolou ali. É o tal Armagedon. E é a verdade acerca do Armagedon, não é? Claro. E isso vai nos levar lá... No Monte Carmelo, ali muito perto. Exatamente, ali ao tempo dos reis, não é? Claro. E de Elias, Sim. não é? Uma história bem conhecida na Bíblia, não é? É exatamente. E o que é que se passa ali? Ali há um conflito entre a verdade e a mentira. Era o Elias, que representava ali Deus, como profeta do Senhor, a verdade. A verdade divina. E era os sacerdotes de Baal, e cá está de novo a palavra, Baal, que representavam o quê? O engano, a mentira e a confusão. Exatamente. Não é? Portanto, Que levaram o povo de Israel a se desviar ali, da verdadeira adoração. ali há três fatores. Primeiro, é um conflito espiritual, já o dissemos. Segundo, os oponentes, acabamos de o dizer agora, Elias, que representava o Deus Criador dos céus e da terra. Por outro lado, os sacerdotes de Baal, que representavam Baal e Asserat, não é? E que até eram em maior número. E que eram em muito maior 400, número. Não é? E em terceiro lugar, em Apocalipse, é usada esta imagem tendo em conta o conflito espiritual do tempo do fim. É isto, não é? Mas o que é que acontece? Eu não sei se passa consigo, mas provavelmente há. Eu gosto de ler aquele capítulo lá de Reis, onde a história de Elias, no Monte Carmelo com os profetas de Baal. ele diz aos profetas, vocês tragam a vossa oferta, ponham lá a vossa oferta no altar e eu vou trazer a oferta que vou dedicar ao Senhor, vocês vão trazer a vossa oferta que vão dedicar a Baal e vamos ver qual é a oferta sobre a qual desce o fogo do Senhor. Sinal da aprovação. O sinal da aprovação. E então os adeptos de Baal lá trouxeram o touro, não é? O puseram lá sobre o altar e começaram a implorar ao Deus Baal, não é? Que aceitasse aquela oferta. E, pelo que eu sei, passaram ali horas. Exatamente. Gritando e clamando. Diz que até eles se esquartejavam. Exatamente, até se cortavam. Exatamente. É absurdo, não é? Claro, que absurdo. Veja como isto é uma fé cega, é uma fé doentia, é uma fé mentirosa. Exatamente. Há pessoas que dizem assim, basta ter fé. O importante é que tu tenhas fé. Mas atenção, há uma fé que está baseada na mentira. Há uma fé que está baseada no engano. Na falsidade. Claro. E nós temos que ter o cuidado, porque a verdade está na palavra de Deus. Claro. E a nossa fé deve estar em Cristo e na sua palavra. Exatamente. E não devemos fugir disto. E então, a palavra é verdade. O próprio Elias se ria, não é? Exatamente. Ele, com ironia. Com uma certa... Olha, gritem mais alto. Talvez ele tenha ido viajar. Exatamente. Talvez ele esteja a dormir. Talvez ele esteja a dormir, mas quanto mais gritavam, quanto mais se retalhavam, portanto... Até que se cansaram. E é interessante. Eles vão se cansar quando chega a hora do sacrifício da tarde. Exatamente. E este sacrifício da tarde, segundo o cerimonialismo
judaico era muito importante, porque apontava para o sacrifício de Cristo. E Jesus também morreu Também no final da tarde. já ao sol se pôr. Claro, claro. Não é? Nós sabemos que é assim. E, portanto, depois o que acontece, Elias não gritou, não se esquartejou, simplesmente disse, olha, trazei água e despejai para aí cântaros e cântaros de água. 3 vezes, penso, foi 3 verdade. vezes a água em cima do altar. Diz que a água era tanta que portanto, o rego à volta do altar ficou cheio e transbordava de água. É verdade. A madeira encharcada, portanto, tudo encharcado, tudo molhado. Agora, repara uma coisa, aquele momento em que tudo está à espera, quem é que se vai manifestar? É o Deus Criador dos céus e da terra? Ou é o falso Deus, Baal? O povo estava na expectativa. Estava na expectativa. Milhares de pessoas ali à volta a assistir àquele espetáculo, não é? E Aquele concurso, digamos assim, entre aspas. E quem se manifesta é o Senhor, Exatamente. que devorou aquela oferta. E é interessante que a Bíblia diz que até as pedras, até o pó foi devorado pelas chamas. Nada restou, não é? Tudo foi devorado. Aí o povo viu realmente uma prova evidente de que Elias estava do lado da verdade. Exatamente. Elias defendia o verdadeiro Deus e a verdade. Isso faz-nos pensar de que lado é que nós estamos. É que nós estamos. O Armagedão significa, no fundo, a derrota dos inimigos de Deus e a vindicação do caráter de Deus, do verdadeiro Deus e a vindicação do caráter dos seus filhos. Exatamente. Daqueles que não cederam exatamente ao engano e à mentira. Nós sabemos que ao nos aproximarmos do tempo do fim, haverá pressões, não somos profetas da desgraça, mas estudamos com cuidado aquilo que as profecias nos ensinam. E por procurarmos conhecer o que as Escrituras nos ensinam, sabemos que no tempo do fim se intensificará a pressão religiosa. E sabemos de onde vem. Sabemos de onde vem. Não somos, portanto, alguém com dotes especiais, que agora inventou uma história e a está a tentar passar para o mundo. Não. Somos pessoas humildes, mas que aceitamos em nossa vida a Cristo, e Cristo, a sua palavra e a sua verdade. Não basta dizer eu sou cristão. É preciso viver como Cristo viveu. E Cristo viveu sempre em conformidade com a palavra. Assim nós também o devemos imitar. Exatamente. Ele apontava sempre para as Escrituras, não é? É verdade. Muitas vezes ele respondia, está escrito, não é? Portanto, devemos ser fiéis àquilo que está escrito na palavra de Deus, não é? É verdade. Por isso, o nosso tempo já se esgota, está mesmo a acabar. Eu colocaria aqui 3 questões. De que lado eu quero estar? De que lado é que eu estou? E de que lado eu estarei? Estas são nosso destino eterno. Nosso destino depende eterno. Exatamente desta escolha, da resposta a estas questões. Da nossa decisão. Eu hoje tenho que estar do lado de Cristo, mas amanhã vou continuar do lado de Cristo. E no final de todas as coisas eu quero estar do lado de Cristo quando Ele se manifestar, quando Ele voltar. E eu creio que esse é o anseio do Carlos. Claro, é um anseio de todos aqueles que nos veem neste momento e nos escutam e de milhões e milhões de pessoas espalhadas por este mundo. Que Deus possa abençoar cada um. Que Deus, portanto, abençoe cada um que nos ouve e as suas respectivas famílias e vamos continuar a ser fiéis, Amém. Portanto, à verdade e à vontade de Deus, não é? Amém. E à vontade de Deus. Que Deus nos abençoe a todos, é o meu desejo e despeço-me a todos. Portanto, uma boa semana para todos.
só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor. Eu quero estar, sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e o adorar. Junto a ti eu quero estar.